Aspectos doutrinários da negociação policial. O negociador e a equipe de negociação. Olá, alunos! Na aula de hoje falaremos sobre a figura do negociador e a sua equipe. Dando início, então, a essa aula, falaremos sobre o negociador. Essa pessoa, um policial treinado e capacitado em negociação em crises, é o porta-voz das autoridades durante um evento crítico. É a pessoa que vai fazer a ligação das autoridades como representante da polícia e do Estado com o SEC. Importante frisar que o negociador não tem poder decisório. Ele simplesmente estabelece contato com o causador para conhecer a sua motivação, suas expectativas e auxiliar nesse processo rumando para um desfecho pacífico do evento crítico. O negociador precisa ser o único contato de comunicação com o SEC. Em virtude disso, é importantíssimo que a crise esteja isolada. Lembrando, uma crise isolada é aquela em que o causador não tem contato nenhum com o mundo externo, seja de forma visual ou por outros recursos, de rede social, celular, televisão, o que hoje em dia é bastante complexo, é bastante difícil. Mas ainda assim buscamos sempre que o negociador seja o único canal de comunicação com o causador do evento crítico. O negociador a pessoa que postula essa função precisa ser voluntária para assumir esse encargo e precisa ser possuidor de características especiais. Falaremos delas daqui a pouco. E principalmente ser resiliente. O negociador policial precisa ser resiliente, precisa ter a capacidade de se adaptar a diversas situações, de sofrer pressões de diversas formas e continuar ereto, continuar firme no propósito de negociação em crises. Resiliência, então, é uma característica fundamental do negociador em crises. Sobre as características que citamos há pouco, todo negociador passa por uma análise de um perfil profissiográfico, ou seja, características fundamentais para essas pessoas, para esse encargo, para essa missão. A gente vai citar aqui algumas delas. A vulnerabilidade, ela avalia a fragilidade emocional das pessoas. Sendo assim, o negociador precisa ter níveis baixos de vulnerabilidade. Ele precisa ser resiliente, logo, ele não pode demonstrar fragilidade emocional com outras pessoas. Instabilidade. Avalia o quanto as pessoas descrevem-se como irritadas, nervosas e apresentam variação de humor. Da mesma forma, a pessoa que postula, que aspira a uma vaga como negociador, precisa ter esses níveis muito baixos. A passividade. Falamos já em outras aulas sobre a pacificidade e a passividade. O negociador tem que apresentar níveis baixos de passividade. Pelo contrário, ele precisa ser muito ativo na resolução daquele problema que é trazido para ele durante um evento crítico. A confiança agrupa itens que descrevem quanto as pessoas confiam nos outros e acreditam que essas pessoas não as prejudicarão. Nesse caso, o negociador precisa ter níveis médios, nem confiar ao extremo e nem desconfiar de maneira extrema da mesma forma, níveis médios com relação à confiança em outras pessoas. Raciocínio espacial significa a capacidade de formar visualizações mentais, manipulá-las, transformando em novas representações para a resolução de um determinado problema. Aí sim, os negociadores precisam ter níveis altíssimos. A gente precisa ter um raciocínio lógico para que a resposta saia assim de forma rápida, mas de forma coerente também ao causador de evento crítico. Atenção concentrada significa a capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atenção em um único foco, ou seja, estar atento, nesse caso, ao causador do evento crítico. Em virtude disso,
os níveis dessa atenção precisam ser elevados também. Inteligência não verbal, o raciocínio geral e a velocidade de processamento, que precisam ser altos também, como a gente já frisou. Resposta rápida, porém com lógica, com coerência. Dinamismo e assertividade é composta de itens que indicam quanto as pessoas tomam a iniciativa em situações variadas, o quanto colocam suas ideias em prática em seu nível de atividade também com níveis altos, ou seja, o negociador precisa ser dinâmico, assertivo, ter firmeza, passar segurança naquilo que acaba expondo ao causador do evento crítico. Passadas essas características que trouxemos do perfil profissiográfico que um negociador precisa trazer consigo quando postula uma vaga como negociador, falaremos especificamente sobre as suas características. O negociador ele precisa ser assertivo, empático e exercer a dissociação. Com relação à assertividade, acabamos de falar, ou seja, ser dinâmico, demonstrar firmeza no que fala, a segurança nas ideias que repassa ao causador do evento crítico. Empático é a capacidade de compreender a situação do outro. Essa situação, a empatia, ela merece uma relevância tão grande que vamos falar também de maneira muito profunda, muito pontual sobre a empatia. E ele precisa exercer a dissociação, que significa separar o lado pessoal do profissional. O negociador precisa reconhecer que as suas crenças, os seus valores podem influenciar negativamente no decorrer de uma crise se ele não dissociar da sua função, da sua missão profissional. Então, assertivo, empático e trabalhar com dissociação. Ainda assim, o negociador precisa ser visto como uma potencial ameaça ao causador do evento crítico. Mas como assim? Como que aquela pessoa que estabelece contato com outra, buscando rumar aquela situação para um desfecho pacífico, ou seja, com violência zero, como que essa pessoa também precisa ser vista como uma ameaça ao causador do evento crítico? Isso tudo se refere ao papel tático que o negociador possui também. Falamos há pouco que o negociador deve ser o único canal de comunicação com o causador do evento crítico. Ou seja, tudo que chega ao SEC passa pela voz do negociador, passa pelo negociador e por sua equipe. Desde os itens que podem ser entregues ou não, da aproximação de determinado grupo, de uma movimentação externa que gere um barulho, o negociador precisa ter ciência, da forma com que um refém vai ser liberto, tudo passa pelo negociador. Sendo assim, o causador tem que estar ciente que basta uma sinalização do negociador ou uma indicação dele, ou talvez a ausência dele do contexto da crise, para que uma ação tática possa ser colocada em prática contra ele. Então, dessa forma, o negociador sim precisa ser visto como uma potencial ameaça ao causador do evento crítico. Logicamente que tudo isso de forma indireta, ele precisa perceber isso, não vai ser exposto de forma verbal ou direta pelo negociador. Seguindo, falamos sobre o negociador, vamos falar sobre a sua equipe, a equipe. Todas essas informações que a gente passou na aula de hoje se referem ao negociador principal, que é aquele que vai estar estabelecendo o contato direto com o causador do evento crítico. Porém, uma equipe é composta por diversas pessoas. Temos o comandante da equipe de negociação, que é o policial encarregado em distribuir funções dentro da equipe e também serve de elo ali com o gerente da crise, com o comandante do TO e com os comandantes do grupo de intervenção e do grupo de atiradores. Esse é o comandante da equipe. Negociador principal é esse que a gente vem falando com maior frequência, aquele policial que vai fazer o contato direto com o causador do evento crítico.
Negociador secundário é aquele que vai assessorar de forma direta o negociador principal, estando apto a substituí-lo a qualquer momento. Esse policial também recebe o encargo da observação da comunicação não verbal que o causador pode trazer e que outros SECs, no caso de uma situação com SECs múltiplos, podem trazer durante o contato do negociador principal com aquele SEC que estabelece contato. Temos também o negociador anotador. É o policial responsável pelo registro cronológico da situação de crise. Ele anota, então, tudo o que ocorre durante o evento crítico de forma cronológica para que o negociador principal não se perca, ou seja, ele tenha uma referência do que já ocorreu na crise e possa resgatar algum ponto, algum acordo, alguma situação que foi firmada tempos atrás. Esse policial também tem o encargo de atualizar quadros de situação. Como o nome já diz, esses quadros são locais destinados a informações pontuais acerca do evento crítico, como o nome do causador, idade, a tipologia da crise, a motivação da crise, se existe presença de armas ou não, o número de reféns, o nome desses reféns. Então, são informações pontuais que precisam ser vistas de maneira bastante dinâmica durante o evento crítico. O anotador também mantém, então, os quadros de situação. Seguindo ainda na formatação de uma equipe completa, de uma equipe ideal, vamos dizer assim, temos o assessor logístico. O assessor logístico é o policial pertencente à equipe que vai cuidar de todo o equipamento da equipe. Além de conduzir os veículos que a equipe usa, esse policial também ele é responsável pela coleta de imagens, de informações acerca da crise. Então, todos os registros de áudio, vídeo, foto que precisa ser feito durante um evento crítico, até para subsidiar posterior relatório, algo nesse sentido, é feito pelo assessor logístico. Temos o assessor psicológico. É um policial graduado em psicologia, cuja missão é traçar o perfil psicológico, identificar as estruturas psíquicas do causador do evento crítico e também trabalha no monitoramento da condição de saúde mental dos integrantes da própria equipe. Então é um policial graduado em psicologia, o assessor psicológico da equipe. Por fim, o assessor tecnológico. Então ele vai administrar todos os recursos da base móvel que a equipe de negociação possui. É responsável pela coleta de informações externas ao ponto crítico e também ali o assessoramento com relação à busca em perfil de rede social do causador e das pessoas, porventura, tomadas por ele. Essa, então, é a formatação de uma equipe de negociação ideal, 7 pessoas. O comandante como negociador. Nós temos um problema bastante grande quando comandantes resolvem negociar diretamente com o causador de evento crítico. É completamente cabível e aceitável que policiais que ocupam os mais altos postos possuam conhecimento em negociação, que talvez no passado, na sua carreira, tenham atuado em alguma equipe, que tenham trabalhado como negociador. Porém, de acordo com a hierarquia dos postos que ocupam na atualidade, a função dessas pessoas mudou. Então, o comandante, ao estar no local da crise, ele assume o papel de gerente da crise. Sendo assim, existe uma máxima de quem negocia não manda e quem manda não negocia. Por que isso? Uma situação de crise é uma situação de evidência. A pessoa que está em contato com o causador, ela está exposta. Exposta a xingamentos, a impropérios, a ofensas, a todas aquelas pressões que a gente citou e precisa ter uma resiliência para se adaptar a isso tudo. Talvez o comandante, ao estabelecer contato com o causador, seja colocado em xeque diante de uma ofensa ou algo desse gênero. Pior que isso,
o causador pode ter ciência que o comandante, por ser a mais alta autoridade presente naquele local, possua poder decisório. E aí ele pode reivindicar algo, exigir algum item e cobrar a resposta naquele instante, naquele momento, porque sabe que o policial que está conversando com ele é aquele que decide acerca daquele fato. E o comandante não vai ter tempo para gerir, muito menos para decidir acerca daquilo que foi pedido. Então, por esses motivos, a gente solicita e evita que comandantes assumam contatos diretos com o causador de evento crítico. Ele precisa estar em segundo plano para que as informações filtradas, qualificadas, cheguem até ele e para que ele possa, de acordo com os critérios de ação, tomar a decisão com a maior tranquilidade possível durante o evento crítico. Finalizando então a aula de hoje, falamos sobre o negociador, a sua equipe, que é composta por 7 pessoas, comandante da equipe, negociador principal, negociador secundário, negociador anotador. O assessor logístico, assessor psicológico e assessor tecnológico. Então, um negociador não atua de maneira solo, ele atua sim com uma equipe. E falamos também dos pontos negativos do comandante negociando diretamente com o causador de evento crítico. Ótimos estudos a todos!